claro, boa noite, boa noite. Olá também para vocês e olá para si. Boa noite a todos os que aqui estão e boa noite também para si que está já ligado na RTP e que não perde uma única sessão deste nosso concurso. Milhares e milhares de pessoas que veem isto e que jogam em casa e que querem, no final, querem sempre ver confetis a cair. Querem os nossos espectadores e queremos nós também, mas tudo depende de como se vai portar a nossa concorrente de hoje. Vamos lá começar mais uma edição do nosso... Já quero começar! Bem-vindos ao Joker. E já toda a gente sabe que no topo da Torre do Dinheiro está o valor mágico, o nosso prémio máximo, que é sempre de... 50 mil euros! Acabar o jogo lá em cima, 50 mil no bolso! Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Quem é que é a minha concorrente de hoje? Hoje, alguém que fez uma viagem muito curtinha, vem de Oeiras, é técnica pública de relações internacionais e diz que tem um vício. Os livros, aliás, parece que está a construir uma biblioteca que um dia vai deixar à sua filhota Constança. Demos as boas-vindas à nossa concorrente de hoje, é a Filipa Sousa. Filipa, bem-vinda. Como está? É um gosto. Muito gosto. Aquela primeira é sua. Filipa, bem-vindo ao Joker. Olá, Filipa. Olá, Como vai. é que está nesta noite? Está tudo bem? Há nervo, há ansiedade, há arrependimento de ter vindo já? Ou para já vamos lá ver como é que a coisa corre na primeira pergunta, depois logo se vê? É um arco-íris de emoções. Ai, que bonita expressão, não é? É, E tendo em conta as cores do arco-íris, nesta altura temos uma cor um bocadinho mais escura? estamos a clarear. Estamos a Vamos, clarear. Ok. Então começamos Sim. agora com uma certa névoa, mas Certo. vamos dissipar essa névoa e essa ansiedade. Porquê? Porque eu não quero uma concorrente, ainda por cima é uma estreia em concursos, não é? Não vai começar Totalmente. logo na sua primeira vez nervosa. Por isso, mais 5 segundos de palmas para a nossa Filipa. Filipa, bora lá! Obrigada. Eu gosto sempre de uma estreante ou de um estreante aqui. E conte-me lá então primeiro o porquê de estar aqui no Joker. É culpa de quem? De alguém lá em casa que gosta? A Filipa sempre teve o sonho de estar num concurso destes? É o desígnio da minha filha Constança, Sim. que às escondidas telefonou para a produção. Às escondidas da Sim, mãe. Sim. E só avisou a mãe depois? Escreveu, sim, avisou quando começámos a receber contactos da produção, ela própria, de números que não conhecia. Ela quantos anos é que tem? 14. Aos 14 anos. A Constança, que presumo eu que gosta também do Joker, ou então vocês costumam ver em casa o Joker? Vemos o Joker e ela gosta muito de si Muito também. obrigado. Obrigado, Constança. Um beijinho para a Constança. Óbvio. Então a Filipa lá em casa porta-se bem e a Constança, que obviamente não é tontinha nenhuma, pensou, peraí, se em casa a mãe acerta muitas, há um problema lá em casa, que é não ganha 50 mil. Portanto, vamos lá tentar mandar a mãe para acertar umas quantas e ganhar algum dinheiro. Sim. Muito bem, portanto a Constança é a responsável. No entanto, a Constança ainda tem 14 anos, portanto não poderia ser super Joker. Sim. Quem é que temos ali? O meu homem, O meu, ai adoro, o meu homem. E como é que se chama o seu homem? David. Um aplauso para o David Claudino. David. O meu homem. Irei falar com o seu homem depois da pergunta 2. Para já, Filipa, rapidamente, é técnica de relações internacionais? Concretamente, na prática, explique-me lá o que é que faz das 9 às 5, de segunda à sexta. Ora, eu trabalho na administração pública. Muito bem. É, na administração pública e, digamos, que o meu trabalho está na área da execução das políticas públicas, na área da cooperação para o desenvolvimento Muito bem. e ajuda humanitária, digamos, seja em parceria com países em desenvolvimento, a África ou outros países na escala global que tenham sofrido desastres climáticos, ou então participando nas negociações, nos palcos multilaterais, em que essas políticas são discutidas. Nações Unidas, CPLP, entre outros quadros, digamos. Já muita milha está acumulada então no seu passaporte. Sim, é verdade, mas... Portanto, ONUs, Palopes, tudo e mais Sim, alguma coisa já andou por outro lado. Eu diria, e algo que aqui não é fácil gerir com o David, é que nós propriamente viajarmos juntos além fronteiras nunca o fizemos, porque eu já viajo tanto em termos profissionais. Sim. Já tenho, digamos, isso já está reservado nesse quadro, não tenho tanta vontade de o fazer. Portanto, para para si, visitar meter-se o no mundo. avião é trabalho, não é? Eu já o interpreto assim. Portanto, para grande parte de nós que é férias, é avião, calma, eu quero, férias é casa, não verdade, é? É estar sim. aqui agora no seu Ou cantinho. então,
pelo país fora. Acho Isso muito bem. fazemos, Acho muito bem. as nossas escapadinhas. Filipa, então, a Constança foi a responsável, a Constança tramou a mãe aqui está. Também temos ali o David. David, boa sorte enquanto Super Joker. Filipa, boa sorte também, que seja uma grande, grande estreia Obrigada, aqui nos concursos da RTP. Muito Bem-vindo obrigada. ao Joker. Bora lá começar. Vamos à primeira pergunta. Pergunta, Filipa, para 200 euros. É a seguinte. De quem se irrita com insignificâncias pode dizer-se que o faz por dar cá aquela tralha, gralha, palha ou malha? Ora bem, por dar cá aquela gralha não é, malha não é, tralha também não, por dar cá aquela palha. Palha. Respondo palha. Palha. Posso bloquear a palha? Pode, sim. Então vamos bloquear a palha. É uma expressão corrente. Por dar cá aquela palha. Uhum. Falamos então de uma expressão usada informalmente para indicar que alguém se aborrece, alguém se irrita por um motivo fútil ou sem importância. Portanto, por, como diz a pergunta, insignificâncias. David, é palha? Calculo que sim. A resposta não é tralha. A resposta não é gralha. A resposta não é malha. A resposta é palha, sim senhor. Muitíssimo bem, Filipe. Primeiro salto, estamos bem. Continuamos com 7 jokers, continuamos com o David também como super joker. As 8 ajudas mantêm-se e vamos já à próxima pergunta. 500 euros é quando vale uma resposta certa e é isso que eu quero, Filipe, uma resposta certa a esta pergunta. Pergunta 2, chega agora. Em Heidi, livro de Joanna Spiri, para que região é enviada a protagonista para viver com o avô? Para os Alpes Suíços? Para Ibiza? Para Machu Picchu? Ou para Tóquio? Onde vivia a Heidi com o seu avô? Bem, Ibiza não me parece que fosse um destino para uma criança tão jovem. Se bem que era espetacular o avô viver em Ibiza. Tóquio também não, porque não são personagens de ter olhos em bico. Machu Picchu também não. Nos Alpes Suíços. É nos Alpes? Vamos bloquear. É nos Alpes Suíços, sim. Vamos lá bloquear os Alpes Suíços. David, teve a oportunidade alguma vez de conhecer a Heidi? Não. Uma pena, uma jovem muito simpática. Acredito que seja, acredito que sim. É da nossa geração. Estes desenhos animados víamos muito a Heidi, não é? Eu lembro-me do tema. Não me atrevo a cantar, Vasco. Também eu lembro. A vozinha diz-me tudo. Não, antes disso havia uma parte que eu gostava mais, que era... Muito lá em cima. Porque havia uma coisa que era... Os genéricos do nosso tempo eram cantados muito alto. Era muito lá em cima. Estava muito alto. Pois bem. 2 volumes publicados em 1880 e 1881. Heidi, uma jovem órfã, que é enviada para uma certa região para viver com o seu avô. A resposta Alpes Suíços está certíssima. Muito bem, Filipe. Duas perguntas, 2 respostas certas. Filipe, começamos da melhor maneira. Portanto, no arco-íris a coisa vai clareando. Respostas certas ajudam a acalmar e, se for preciso ajuda, há aqui um botãozinho, o botão dos jokers e também o botão do super joker. Quando quiser chamar o seu homem, é só carregar no botão. E agora aproveito para falar com o seu homem e conhecer melhor e vamos aplaudir o David Claudino. David, bem-vindo! David, não está na área das relações internacionais e de viagens de trabalho pelo mundo fora, pois não? Eu também viajo alguma coisa, mas não por fora. Em que contexto? Sou engenheiro bem. Já há muitos anos, uma carreira já de há alguns anos e, portanto, temos muitos trabalhos ao longo do país e, como tal, viajo bastante dentro do país. Qual é que é a sua área de engenharia? Engenharia Informática e Computadores. Ok, então anda por todo lado, porque há computadores e informática em todo lado, não é? Tem que ser. Eu quero saber rapidamente, estão juntos há quanto tempo e conhecem-se há quanto tempo? Essas coisas assim mais de relação que eu quero saber. Ora, nós conhecemos-nos desde a infância. Os meus
Os pais do David foram padrinhos de casamento dos meus pais. Que giro. Eram amigos desde então. Portanto, conhecem-se desde miúdos? Conhecemos-nos desde miúdos. Nós estivemos sempre próximos, sempre chegados. E há uma década à volta disso reaproximámos-nos e tornámos-nos os melhores amigos. E o David, durante muitos anos, fez-me a corte, não desistiu. Fez-me a corte. Eu resisti. Está giro. Fez a corte. Sim. David, só uma pequena pergunta. Como é que foi crescer no século XVII? Duro. Foi muito duro. Fez-lhe a corte. Está giro. E já estão casados? Casámos o ano passado. Recente, sim. Que giro. Lua de mel. Fizeram a viagem que queriam? Não fizemos lua de mel. Fizemos uma pré-lua de mel. E agora com 50 mil pode ser uma lua de mel como deve ser. Finalmente iríamos viajar, talvez. Não é? Tendo em conta as viagens todas que já fez, qual é que é um destino que tenha guardado não para trabalho, mas que quer ser, por exemplo, um destino romântico para que os dois possam passar uma lua de mel e peras? A América Latina, talvez. Um país da América Latina, poderíamos encontrar natureza e também praia, não é? Mas sobretudo natureza. Então América Latina... Parece-me bem. Então dê o vosso melhor para que a América Latina depois fique à vossa espera para uma lua de mel com natureza, com praia e com outras coisas que nós não queremos saber. Filipa e David, obrigado. Um aplauso para o David Cláudio, nosso super show. Obrigado. Bora lá então tentar ganhar 50 mil para irem à América Latina namorar. Filipa, vamos continuar com respostas certas, é o que se quer. Aqui está a terceira pergunta, vale 1000 e a pergunta 3 é a seguinte. Em qual destas espécies de aves a incubação dos ovos é feita exclusivamente pelos machos? Águia real, gaivota prateada, pato real ou pinguim imperador? Ora bem, National Geographic, programas assistidos, estou a fazer aqui uma rápida viagem. Gaivota não, águia real retiraria, o pato também retiraria, os ovos é feito exclusivamente pelos machos, pinguim. Eu vou para o pinguim, tenho esta intuição de já ter visto... Então vamos ao pinguim imperador. Já ter visto ser o pinguim que faz este trabalho de incubação dos ovos. O trabalho de incubação dos ovos, sim. David, fomos para o pinguim? Fomos para o pinguim. Foram os dois para o pinguim. Engraçado porque, tendo em conta o que falámos há bocadinho, acabo de olhar para as minhas notas e os meus olhos focam-se numa frase. Que nem li completamente a frase, mas vou ler aquilo que li. Vou agora partilhar, que é: as exibições de cortejo são complexas. Mas, neste caso, a cópula é rápida e a fêmea põe um único ovo em maio ou junho. A fêmea entrega o ovo para ser o companheiro a incubar. E passa as 9 semanas seguintes no mar a alimentar-se, enquanto o macho equilibra o ovo nos pés durante 65 a 75 dias. Onde é que está a tua mulher? Está no mar. E tu não sais daí? Não posso. Durante quanto tempo? Falamos daqui a 2 meses. Sem comer até ao regresso da fêmea, o macho vive das reservas de gordura. Sim, senhor. A resposta pinguim imperador está corretíssima, muito bem. Opa! Opa! Opa, coisa boa. E lá em cima os dois conversam. Então lá no mar encontraste alguém, foi? Filipa, pergunta 3, mais uma resposta certa e vamos à pergunta 4. A pergunta que vale os 3.000 euros. Melhor patamar possível nesta altura. Pergunta 4 é a seguinte. A defesa da ponte de Amarante, episódio da Guerra Peninsular, aconteceu em que ano? 1803, 1805, 1807 ou 1809? Como é que está essa história? Nós estivemos em Amarante recentemente.
e parámos, próximos da ponte, mas eu não tenho a certeza na data. Consegue usar um joker entre 2 anos? Ou não? Vamos fazer isso, vamos usar um joker entre 2 anos. Então diga-me lá 2 anos. Entre? Só temos aqui 1800. Portanto, 1800 e? 7, E? 9. Entre 1807 e 1809. O joker retira o ano de 1807. Ficamos com 1803, 1805 e 1809 e 14 segundos. Eu vou arriscar. Hein? Vou arriscar Rápido. 1803. 3? Vamos ao 3 então. 1805 não é a resposta certa. Portanto, ou tinha a resposta certa no joker que não aproveitou, ou então fez muito bem com essa intuição espontânea e essa luz que se acendeu para mudar para 1803. Já vamos ver se fez bem ou se fez mal. Mas para já, boa noite, Patrícia. Olá, boa noite. Como é que tu estás neste serão? Estou muito melhor agora. Oh, ainda bem. Olha, apresenta a Filipa. Filipa, Patrícia e Patrícia é a Filipa. Olá. E a Filipa, que é viciada em livros e que quer um dia deixar uma biblioteca para a Constança. Verdade? Certíssimo. E por isso, não só vamos a um livro, mas pergunto eu, malta, vamos conhecer melhor um escritor italiano nascido em 1932? Por que não? Por que não, não é? Patrícia, porquê é que Humberto Eco tatuou no braço esquerdo Lobato e no braço direito Faria? Porque assim nunca mais esquecia do nome da Rosa. Obrigado e boa noite. Patrícia, bem-vinda. Olá. Olá. Estás bem? Estou muito bem, correu lindamente. Acho ótimo. Giro. Recuei aqui aos tempos da faculdade. Claro que sim. Olha, Devia ter feito o mesmo. 1803 foi a resposta da Filipa. No entanto, a Filipa tinha usado um joker onde o ano de 1803 não estava incluído. Patrícia, história toda sobre esta defesa de Ponte de Amarante. Aconteceu durante a segunda invasão francesa no contexto da Guerra Peninsular. As tropas portuguesas lideradas pelo general Silveira resistiram heroicamente às forças napoleónicas, impedindo durante semanas a sua passagem. Mas, na madrugada de 2 de maio, os franceses destruíram a barricada e tomaram a cidade, mantendo-a até dia 13 de maio, quando recuaram perante a pressão das forças luso-britânicas. Isto acontece entre 18 de abril e 2 de maio. Mas de que ano? A resposta certa é 1809. Daí a minha... o meu ar de espanto quando mudou de repente para 1803 porque tinha lá a resposta certa. Não sobe, fica nos 1000, não é o mau patamar, portanto, está a meio da torre. Agora 3 jokers é que podia ser melhor. E pode ser melhor já a seguir. A ronda bónus chega agora e podemos recuperar 1 ou 2 jokers. David, vamos a isso. Um aplauso para o David Claudino. Vamos à ronda bónus. Leitura rápida, essencial, quantas mais melhor. No mínimo tentar chegar às 10, porque com 10 perguntas lidas o David tem a possibilidade de dar 10 respostas certas e dar 2 jokers. Não é todos os dias que acontece, mas era importante passar de 3 para 5 e por isso boas respostas, boa leitura e vamos ao tempo. 60 segundos a começar agora. Qual destes acessórios pode ser usado nos pneus para conduzir em estradas com neve? Correntes, tampões. Correntes. Certo. O Dolby Theatre é uma sala de espetáculos situada em que cidade? Los Angeles, Miami. Los Angeles. Muito bem. Em 2024, que lutador revalidou o título de campeão mundial de pesos pesados do UFC? Dricus du Plessis, John Jones. John Jones. Muito bem. Catânia é uma cidade portuária situada em qual destes países? França e Itália. Itália. Bem. De que material é feita a escultura de Neptuno situada no lar de Dona Estefânia em Lisboa? Bronze, mármore. Mármore. Muito bem o joker. O rublo é a moeda oficial de qual destes países? México, Rússia. Rússia. Bem. Visitar Amigos e Outros Contos é uma coletânea de contos escritos por Luísa Costa Gomes, Maria Manuel Viana. Maria Manuel Viana. Não, Luísa Costa Gomes. Qual destes termos designa um colchão de palha? Enxerga, trempe. Treme. Não enxerga.
Que atriz protagoniza Moulin Rouge, filme de 2001? Acabou o tempo. Filipa, quantas leu? 7? 8. 8. Leu 8. Bom esforço, mas vou tentar que seja um bocadinho mais rápido. Vou-lhe pedir esse esforço na próxima ronda bónus. Foram 8 lidas, apenas 2 respostas erradas. Foram 6 e com 6 chega mais um joker. Passamos a ter 4 jokers. David, bom trabalho. Mais um joker para a Filipa. Boa ronda. Um joker é sempre bom. Pode fazer toda a diferença. 3 jokers era bom, porque se falhasse, os 3 jokers iam à vida, ficava nos 1000, mas ficava sem jokers. Mas com 4 jokers, se isso acontecer, perde 3 jokers, mas fica ainda com qualquer coisinha. Portanto, 4 não é mau. Filipa, pergunta 5, com 4 jokers mais o David, a pergunta volta a valer 3000 e a pergunta é a seguinte. Qual destes países tem 3 capitais? África do Sul, Bolívia, Indonésia ou Países Baixos? Ora, Países Baixos têm 2 capitais. Esse tenho a certeza. A Bolívia, tenho ideia que apenas La Paz. Eu tenho aqui uma intuição. Que é? Vou arriscar África do Sul. África do Sul. Ok. Vasco, sim. Bloqueamos a África do Sul. Países Baixos, Amsterdão e Haia. Tenho ideia que onde está o poder judicial, digamos, e noutra o poder legislativo e executivo, digamos. Isso onde? Os Países Baixos? Países Baixos. Vamos lá aqui resolver o mistério. A Indonésia tem apenas uma capital. Tem aquelas ilhas todas, mas só tem uma capital, que é Jakarta. Jakarta. Países Baixos, 2 capitais, Amsterdão e Haia. Amsterdão, a capital oficial e constitucional, e a Haia é a sede do Poder Judicial, do Governo, do Parlamento e das Embaixadas. Temos África do Sul e temos Bolívia. A Bolívia está aqui ainda. E o país tem 3 capitais. É a África do Sul, muito bem, Filipa! Bolívia tem 2 também, La Paz e a cidade de Sucre. No que toca à Bolívia, La Paz é basicamente a sede do governo e a cidade de Sucre é a capital judicial. Quanto à África do Sul, temos a cidade do Cabo como capital legislativa, Pretória como capital executiva ou administrativa e Bloemfontein como capital judicial. Muito bem, seguiu a intuição, agora a intuição teve um final feliz e por isso subimos aos 3000 guardando as ajudas. O David também tinha a resposta certa, mas é ótimo ir guardando o David e era muito bom ver a Filipa a chegar aos 10.000 na pergunta 6. Qual é que é a pergunta 6? É o que vamos ver agora. Vale 10.000. 6ª pergunta, Filipa. É a seguinte. Quem escreveu o livro Cadernos do Subterrâneo? Anton Chekhov, Fyodor Dostoiévski, Nikolai Gogol ou Vladimir Nabokov? Cadernos do Subterrâneo. Foi um russo. Qual deles? Ora, vamos... Há jokers, há David. David não o usarei aqui. E jokers? Vou usar um joker. Carrega no botão, então. Então, entre Gogol e Dostoiévski. Entre Gogol e Dostoiévski. Entre Gogol e Dostoiévski. Salta fora o Gogol. Chekhov, Dostoiévski, Nabokov, 18 segundos. Quantos jokers tenho? 3. Tenho 3. Eu vou usar um outro. Se quiser usar. Entre 2 autores, faz favor. Dostoiévski e Nabokov. Entre Dostoiévski e Nabokov. E vamos retirar Nabokov. E ficamos com 2 jokers e com 2 nomes. E com 17 segundos. Eu vou arriscar Dostoiévski. Posso bloquear? Pode. Ai, já estou. Bloqueamos o Dostoiévski. E qual foi a minha intuição? E qual foi aqui o meu palpite, melhor dizendo? Chekhov é dramaturgo.
e Cadernos do Subterrâneo. Suspeito de ser um romance. David, fomos para qual? Fomos para Dostoiévski, mas isto é sem certezas. Sem certezas? Uhum. Definido pelo autor como algo estranho, áspero e louco. O próprio autor, olhar para a sua obra, disse no final: estranho, áspero e louco. Publicado em 1864, divide-se em duas partes. Uma primeira, um longo monólogo em que o protagonista se rebaixa até à degradação, e uma segunda parte onde vemos o herói em ação. E o autor de Cadernos do Subterrâneo é Dostoiévski. Resposta certa, muito bem. Vai ser a próxima compra. Vai ser a próxima compra? Muito bem, assim nunca mais esquece do Joker. Não. Aliás, nunca mais vai esquecer do Joker, independente, mais. porque é a vossa primeira vez aqui em televisão. Se a coisa acabasse agora, digo eu, era uma belíssima noite. 10 mil é bom dinheiro, mas ainda falta a segunda parte toda. Só vamos a metade. Muita coisa vai acontecer. O que é que pode acontecer já? Chegar ao topo da torre. E chegar aos 50 mil é sempre bom porque muda muito o jogo. E depois aguenta-se lá em cima e tem 2 jokers. Filipa, é a 7ª pergunta. Para chegar aos 50 mil, que venha a resposta certa à pergunta 7. Quem foi a primeira mulher a concorrer às eleições presidenciais norte-americanas? Ellen McCormack, Hillary Clinton, Lenora Fulani ou Victoria Woodhull? Conheço a Hillary Clinton. As restantes desconheço. Suspeito que aqui o Super Joker me poderá dar uma ajuda. Suspeito. Quer chamá-lo? Quero. Então carrega no botão. Filipe chamou David. David, bora lá. Há 2 jokers. É para 50 mil. David, ao lado da Filipe. Tem 31 segundos e jokers há 2. Podem começar a falar. Eu acho que é a Hillary Clinton. É sim. mesmo a Hillary? Sim, Nenhuma das outras Eu tenho a terá... ideia que ela foi a primeira mulher a concorrer a umas eleições americanas. Para a presidência, claro. Para a presidência. Foi, tenho a ideia que sim. Nenhuma das outras te... Eu acho que só houve 2 mulheres a concorrer, foi a Hillary Clinton e agora a Kamala. A Kamala. 10 segundos. Vamos seguir este palpite do David. E vamos para? Vamos para Hillary Clinton. Está bloqueado. Tivemos há bem pouco tempo uma eleição entre Donald Trump e a Kamala Harris. Falámos o mundo inteiro, lembra-se também de Donald Trump contra Hillary Clinton. Sim. Será que Hillary foi a primeira? Pois bem, Lenora Fulani não é a resposta certa. Ellen McCormack não é a resposta certa. Ou é Hillary ou Victoria Woodhull. A resposta Hillary Clinton está incorreta. Está incorreta. Temos que recuar muitos aninhos. Até ao ano de 1872, Victoria Woodhull, ela concorreu a estas eleições, tinha 33 anos e concorreu pelo Equal Rights Party, quando em todos os estados norte-americanos reconheciam o direito ao sufrágio feminino. Foi a primeira mulher a tentar a sorte na corrida às eleições presidenciais, portanto Victoria Woodhull era a resposta certa. Quanto ao David, é um até já. Obrigado, David. Um aplauso para o David Claudino. Filipe não pode cair, porque se cair não há 50 mil. Se quer ganhar 50 mil, tem que acertar já e subir aos 10 mil e estar nos 10 mil quando eu chamar o David para a segunda ronda bónus. Portanto, aqui agora, sem rede, tem que dar uma resposta certa, senão bye-bye 50 mil. A pergunta 8 é a seguinte. Quem foi a primeira artista a cantar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024? Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga ou Beyoncé? Filipe, viu a cerimónia? Assisti.
Assisti à cerimónia, sim. O que é que se lembra? Destas 4. Excluiria a Beyoncé. Excluiria a Taylor Swift. 10 segundos. Cerimónia de abertura, 8 segundos. Abertura dos Jogos Olímpicos. 5. Preciso de uma resposta. Gaga. Está bloqueada a Gaga. Já há uma proximidade entre a Filipa e a artista. Já não há Lady Pacau, não, é Gaga. Encontram-se na rua. Como é que é a Filipa? Como é que é a Gaga? Eu sou grande fã de cerimónias de abertura. Houve muita cantoria. Isso houve. Foi o regresso triunfal de Celine Dion a cantar na Torre Eiffel. Espetacular. De arrepiar. Incrível. Mas não temos aqui Celine Dion. Não. Há aqui outras. E uma dessas opções cantou na cerimónia de abertura. Não foi Taylor Swift. Não foi Beyoncé. Ou foi a Billie Eilish. Ou foi a Lady Gaga. Uma delas canta na cerimónia de abertura. A outra canta na cerimónia de encerramento. Quando se pensa onde é que vai ser a próxima Olimpíada. Quem cantou em Paris, ao lado do Senna, numa homenagem à cultura dos cabarés e ao cancan, foi Gaga, claro que sim, muito bem! Billie Eilish canta depois na praia, em Los Angeles. Sim, canta também nessa... Com o Snoop Dogg. Com o Snoop Dogg e com os Red Hot Chili Peppers também. É. 10 mil euros é onde está, e tendo em conta que falámos de Lady Gaga, temos que recordar Poker Face, Lady Gaga, bora lá. Em loop no carro. É e ela grande cantarolava todas estas músicas. É uma grande... Canta nas horas. E é polémica, mas é muito criativa e está sempre a tentar mudar e fazer coisas novas. Isso é ótimo. Em cada álbum. Um aplauso para Lady Gaga. Beijinho, Gaga. Pois bem, Filipa. Fomos a Paris e voltámos de Paris com a resposta certa, que era muito, muito importante. Portanto, o sonho dos 50 mil mantém-se de pé. Mas para que não haja tralhos suficientemente grandes para invalidar os 50 mil, é preciso jokers. David, bora lá. Ronda bónus número 2. Filipa, leitura supersónica é muito, muito importante. Tentar chegar às 10 e ver se o David consegue portar-se muito bem para dar 2 jokers. Um que seja já é bom, 2 era muito, muito bom. Ronda bónus 2, mais 1 minuto e o tempo começa agora. Qual a cor característica do chá matcha? Verde ou vermelho? Verde. Muito bem. Snob é um espetáculo de stand-up comedy do humorista Carlos Coutinho Vilhena, Pedro Teixeira da Mota. Pedro Teixeira da Mota. Não, foi o CCB. Em que ano foi lançada a primeira edição da revista Time? 1823, 1923. 1923. Certo? Qual destas palavras se escreve da mesma forma no singular e no plural? Nariz, orives. Orives. Muito bem. Em qual destas cidades decorre o Festival Autêntica? Braga, Guimarães. Braga. Braga, muito bem. Quem é o protagonista do filme A Doce Vida, realizado por Federico Fellini? Al Pacino, Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni. Um joker, bom trabalho. Qual destas estações ferroviárias foi inaugurada primeiro? Santa Apolónia e São Bento? São Bento. Não, Santa Apolónia. Em 2025, quem venceu o Prémio Jovem Chef atribuído pelo Guia Michelin de Portugal? Francisco Quinta, José Diogo Costa. José Diogo Costa. Muito bem. Qual destes nomes E acabou a segunda ronda bónus exatamente com o mesmo número de perguntas lidas e com o mesmo número de respostas certas. 8 lidas, 6 certas e temos mais um joker, uma ajudinha que é importante. E vamos despedirmos do David, que foi um ótimo super joker. David, bom trabalho, um aplauso para o David. David, obrigado. Obrigado. Este joker é importantíssimo e explico porquê. Cair com o joker, não tocando no joker e falhando, cair com o joker é uma queda de 2 patamares. E caindo 2 patamares, ainda é possível sonhar com 50 mil. Cair 3, deixa de ser possível.
porque matematicamente depois não há perguntas suficientes para recuperar até aos 50 mil. Está bem? Vamos à pergunta 9. Filipa, tem um joker. A pergunta 9 para 50 mil é a seguinte. Em que cidade brasileira se situa o Aeroporto Internacional de Viracopos? Campinas, Curitiba, Natal ou João Pessoa? Não sei a resposta. Suspeito que o David saiba. Tendo em conta que não o pode chamar, Não posso chamar. digo-lhe que já respondeu e digo-lhe que tem a resposta certa. Eu aqui hesitaria entre Curitiba e Campinas. Vai ser um tiro no escuro. Ok. Vou arriscar. Tem 10 segundos, portanto faça a pontaria e diga-me uma resposta. Rápido. Campinas. Está bloqueado. Sabe o que está a acontecer? Como eu disse que o David tem a resposta certa, aquela aula de público toda atrás do David está assim a olhar para o ecrã do David, a ver o que é que o David respondeu. Chega para lá, está aqui, está! Eu estou de olho em vocês todas. Todo olho. Olho. Dali para ali, estão muito tristes porque queriam ver e não sabem. Quanto a vocês. Peço desculpa. Estava entre Campinas e Curitiba, certo? Sim. Tiro no escuro. Escuro. Patrícia, fala-nos deste aeroporto e porquê este nome? Eu não sei a resposta, eu copiei pelo David. Assim que ele respondeu, eu fui lá ver. Bom, a história do Aeroporto Internacional de Viracopos teve início na década de 1930, quando era designado por campo de pouso. Não passava de uma pista rudimentar feita com enxadas e picaretas. Ora, inspira imensa confiança. O aeroporto, propriamente dito, começou a ser construído no final dos anos 50 do século passado e foi em 1960 elevado à categoria de aeroporto internacional. O nome do local onde foi construído, Viracopos, estará ligado a um sítio onde os chamados tropeiros iam, no fundo, virar copos. Os tropeiros, no Brasil, são os condutores de animais de cargas. E é nessa zona que iam virar copos. A resposta certa não é João Pessoa. E também não é Natal. De acordo com o David, a resposta certa é... Campinas! Vai, David! Respondeu Campinas também, está certo. Isso quer dizer que chegou aos 50 mil! Este Joker continua a dar a hipótese de, para já, poder falhar a próxima. Se falhar a 10 sem tocar no Joker, cai para os 3 mil e depois temos a 11 e a 12 para alcançar os 10 mil e depois os 50 mil. Bem? Vamos à 10ª pergunta. Está nos 50 mil, tem um Joker e a pergunta para ficar nos 50 mil é a seguinte. Em 2011, que prémio Nobel foi atribuído a Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Rees? Física, literatura, paz ou química? Ora, excluiria literatura, não será nenhum destes, e excluiria paz também. Agora, hesito entre a física e a química e não arriscando a totalidade. Eu vou usar o Joker que tenho entre a física e a química. Se quiser usar o Joker, é o último, é só carregar no botão. Hesito. 10 segundos.
5 segundos. Vou apostar. Em qual? Física. Está bloqueado. Não me lembro de um momento de tensão com o botão tão grande do Joker nos últimos anos. Desculpa. Vou usar o Joker, está aqui o botão. Bem, paz não é, literatura não é. Física ou química? Há que dizer que só o Perlmutter foi laureado com metade do prémio e Brian Schmidt e Adam Rees dividiram a outra metade. Portanto, foi 50, 25, 25. David, que resposta é que deu? Dei física, mas novamente sem certeza, com as mesmas duas dúvidas. Bem, 3 pessoas ganharam este Nobel, já vamos ver qual, física ou química, e já agora, olhando também aqui para as minhas notas, o da paz também foi atribuído a 3 pessoas. É verdade. Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee e Tawakkol Karman ganharam o Nobel da Paz, 3 pessoas. Mas estes 3 da pergunta não ganharam o Nobel da Paz. Ou foi física ou foi química. Ambos foram para física. E os 2 têm uma resposta que está certíssima! Muito bem! Filipa, faltam 2 perguntas. Agora sim, cair 2 patamares estraga a ideia dos 50 mil. Porque depois da pergunta 11 só falta uma. Portanto, se cair 2 patamares para os 3 mil, a última é para 10 mil. Mas esta é a 10ª, não é? Vamos à 11ª. Primeiras. Portanto, vamos lá à penúltima pergunta. Com um joker, Filipa, a pergunta 11 para 50 mil é a seguinte. José Latino Coelho começou a sua carreira como jornalista em 1849 em que periódico? A Emancipação, Revista Peninsular, Revolução de Setembro ou O Século? Ora, Latino Coelho, há uma rua com esse nome. Ah, sim, senhor. Ora bem, 849. O Século é bem antigo, um jornal que remonta bastante. Descartaria Emancipação. Setembrismo, Revista Peninsular. 20 segundos. Ora, Tem vontade de usar o joker ou não? quero arriscar. Ok. 10 segundos. 5. Revolução de Setembro. Está bloqueado. José Latino Coelho, muita coisa fez José Maria Latino Coelho. Militar, historiador, jornalista, escritor, político republicano convicto. Chegou a ser ministro da Marinha em 1869. Mas 20 anos antes, em 1849, ele inicia a sua atividade como jornalista. Há que dizer que as 4 opções correspondem a 4 títulos onde José Latino Coelho trabalhou ou colaborou. Mas apenas um, obviamente, é a resposta certa. Qual o periódico, qual o título onde José Latino Coelho começou a sua carreira como jornalista? O Século não é a resposta certa. A Emancipação não é a resposta certa. E claro que atrás do seu homem vejo já aquela ala muito cusca a tentar ver o que é que o David respondeu. David, fomos para qual? Fomos para a Revista Peninsular, Peninsular. mas foi a chutar. Filipa, foi para a Revolução de Setembro. A resposta está corretíssima! Filipa!
Filipa, vou-lhe já dar os parabéns. Não quero, obviamente, pôr aqui a carroça à frente dos bois, mas se quiser, tem 10 mil euros. Só tem, caso queira, ver a última pergunta, dizer, não quero arriscar, Vasco. Eu sei que tenho um joker, mas não quero arriscar. E quero 10 mil euros. É só dizer isto, eu paro o tempo e ganha 10 mil. E vamos para casa assim, com 10 mil. Não. Claro. Vê a última pergunta e decide não ir a jogo. Mas atenção que tem um joker. Vai levar para casa um de 4 valores. A saber, e atenção, parece complicado, mas não é. Resposta certa, ganha 50 mil euros. Não ir a jogo, Certo. ganha 10 mil. Se for a jogo e bloquear uma resposta sem tocar no joker, então cai 2 com uma resposta errada. E caindo 2, ganha 3 mil. Se carregar no botão, usar o joker e falhar, então cai 3. E caindo 3, ganha 1000. Portanto, Filipa, boa sorte. Obrigada. Pergunta 12. Com um joker, para ganhar 50 mil euros, a pergunta é a seguinte. Que engenheiro português inventou o elevador de cadeira de rodas para escadas? Armando Lacerda, Jaime Filipe, João Nunes ou Mariano Feio? Ora, Vasco, não sei se o David aqui teria conhecimento. E pensemos. Não conheço nenhum dos nomes. Certamente foram belíssimos engenheiros. 25 segundos. Mariano Feio, Jaime Filipe. Nenhum destes nomes me traz o que quer que seja ao cérebro. Vou jogar pelo seguro. Vasco, paramos por aqui e os 10 mil já vão ser uma ajuda simpática. Relógio na nossa parar vida. então. Não vai a jogo. Isso está completamente às escuras, acho que faz muitíssimo bem. Estou mesmo às escuras. Falamos de muito, muito bom dinheiro. Falamos de muito bom dinheiro. Não lhe vou dizer qual é que é a resposta certa já, mas digo uma coisa. O David sabe. Não vou dizer nada. Vou só dizer uma Não, coisa. diga. A resposta certa tem uma ligação à RTP. A resposta certa é um antigo funcionário da RTP que viu esta sua invenção ser distinguida com a medalha de ouro no 32º Salão Mundial da Invenção e Inovação Industrial de Bruxelas, no ano de 1983. Além de tudo isto, teve composições em coautoria em 3 edições do Festival da Canção e também inventou uma coisa espetacular, que eu por acaso sabia, não sabia o nome, já vou dizer qual é que é o nome, não posso dizer agora, que é a chamada bola de vento que se coloca nos microfones. Aquela famosa bolinha que se coloca aqui para evitar que pessoas se ouçam ao vento. Uma coisa Parecem pelos, não é? parecem pelos de pardais à solta. A resposta certa também inventou isso. Não lhe vou já dizer qual é que é o nome, mas acho que até é bonito que aqui na RTP haja uma homenagem a este nome. Eu já lhe vou perguntar qual é que é. Mas agora, a minha homenagem vai para si, Filipa. Começámos a falar em arco-íris e na cor que clareava e que não ia clarear e que estava nervosa ou não estava nervosa. Que grande concorrente foi. Já vamos saber se tinha ou não tinha mais uma intuiçãozinha certa que lhe daria 50 mil, mas ambos voltam para casa de consciência tranquila e com 10 mil euros no bolso. É um prémio justíssimo. Um aplauso para o David e um aplauso para a Filipa. Parabéns! Vem cá 2 beijinhos, Filipa. Grande concorrente. Obrigada, Vasco. David, bora lá. Obrigado, Vasco. Nada que agradecer. O mérito é todo vosso. Agora, Filipa, vamos lá ver se havia uma última pontaria para uma resposta que valeria 50 mil euros. Ai, vou odiar-me se tivesse tido um palpite certo. O Feio. O Feio? Não queremos acertar, bem, não? Não. Mas era o palpite que, se fosse a jogo, ia para Mariano Feio. Está bem. Pois vai. Armando Lacerda foi o que o David bloqueou, não é a resposta certa. João Nunes não é a resposta certa. Portanto, compete-me a mim dizer o seguinte. Se tivesse ido a jogo com a resposta Mariano Feio, não ganhava 10 mil como acabou de ganhar. A resposta não estava certa.
Fez muitíssimo bem em não perder jogo. Acaba de ganhar 10 mil com todo o mérito. Não ganhava os 50 mil. Obrigado por ter vindo. Uma grande equipa. Obrigada. Aqui mais à frente, despedimos aí para si em casa. Foi um grande jogo. A nossa Filipe e o David estão de parabéns. Foi um jogo que eu pensei, hoje voltamos a dar 50 mil. Patrícia já estava com o dedo no botão. Estava mesmo. Mas fico contente. Também eu. Foi espetacular. A Filipe e o David estão de parabéns, mas não damos os 50 mil. Se calhar voltamos a dar os 50 mil no próximo Joker. Já sabe, aqui na RTP, de segunda a sexta, aqui estamos nós à sua espera para dar dinheiro a quem se senta naquela cadeira com a ajuda sempre importante do Super Joker. Fique bem, fique connosco, tenha uma excelente noite. Até à próxima.